Olá, gente, eu sou Juliana Ferreira, chefe do Gourmet Restaurante aqui de Tiradentes. E estou aqui mais uma vez para a gente continuar na nossa Masterclass de pasta fresca, a convite do Festival de Gastronomia, na sua 24ª edição. E hoje nós vamos continuar do ponto que a gente parou ontem. Na verdade, ontem a gente meio que se embananou um pouquinho, né, com o cilindro velho, meio desregulado, mas vocês viram que a gente consegue fazer massa assim mesmo, viu, gente? Consegue fazer em casa, consegue fazer com garrafa, consegue fazer com cabo de vassoura, então não tem desculpa para não fazer a massa em casa. Hoje a gente vai pegar a massa, pedir para as meninas já irem abrindo lá atrás para a gente não ter mais problema. E vamos fazer vários tipos de recheio. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar algumas possibilidades de recheio. Dentro disso, o que a sua criatividade permitir, você pode mandar ver. A gente trouxe algumas bases de recheio e a massa aberta, né? Aquela massa que a gente fez. A gente vai abrir ela. A gente abriu no cilindro. E agora a gente vai trabalhar ela, rechear, para amanhã a gente fazer os molhos e cozinhar. Então, ó, eu tenho aqui a folha da massa. E tem alguns instrumentozinhos, na verdade muitos deles adaptáveis, tá, gente? Pra gente poder trabalhar a massa. Como recheio, eu pensei em algumas possibilidades, algumas variedades, um vegetariano, um de peixe, um de carne, tá? Para que vocês entendam mais ou menos como funciona esse processo de rechear a massa. A gente precisa sempre de ter algo que vá dar a liga ali, para ele ficar cremosinho, gostosinho, não ficar aquele recheio muito seco, tá? Então, olha só, uma das melhores bases que a gente tem é batata, tá? A batata, quando é para fazer recheio, o que eu faço? Eu cozinho ela já no leite. Isso é uma dica muito legal, viu, gente? Para ela não ficar desidratada, para ela não ficar aquela batata granular, sabe, meio seca. Então a gente cozinha ela no leite e depois na hora de fazer esse purezinho, a gente faz na peneira. Deixa eu ver se eu tenho uma peneirinha aqui para mostrar para vocês. A gente tira a batata, coloca aqui e vai passando com uma colher para ela ficar bem lisinha. Ela fica com essa liga gostosa, olha, parece cremosa. Parece até que a gente colocou um queijo nela. Então, a batata é um dos ingredientes que a gente usa para fazer essa base de recheio. Isso serve também, gente, para baroa, né? Couve-flor, vários outros legumes que são interessantes. Aquilo que a sua imaginação permitir, que você conseguir fazer esse purezinho com essa textura, tá? Manda brasa, que eu tenho certeza que vai ficar legal. O outro que a gente vai usar é a ricota. A ricota, eu compro uma ricota italiana, que ela é um pouco mais suave, ela não é tão granular, tão seca, tá? Então ela também faz uma base boa pra gente. Nesse caso, eu vou usar ela para fazer uma base de queijo. E aí eu vou misturar outros queijos, porque quando a massa esquentar, né, que a gente cozinhar ela, colocar no molho, esses queijos vão derreter ali dentro e vão fazer aquele recheio cremosinho que escorre. Então eu vou misturar um pouco de mussarela, um pouco de queijo Minas curado, um pouco de um queijo que eu amo aqui da região, que é curado no café. Então ele vai ficar também com aquela lembrancinha de café lá atrás, tá? E um pouco de parmesão. Né? O parmesão também é meio coringa, a gente coloca em quase todos os recheios para dar aquela, né, aquela acentuadinha, aquela puxadinha italiana. E esse outro recheio aqui é uma pegada muito legal. Carne que a gente faz na casa da gente para o almoço, faz uma carne cozida, faz uma carne assada que ficou bem suculenta, você leva ela no processador, tritura ela, depois pega essa mesma peneirinha coringa nossa, coloca ela e deixa ela drenando ali, escorrendo todo o líquido. Tá? Você pode usar isso para fazer um recheio e fica muito, muito, muito bom. Eu já fiz isso com rabada, fica uma delícia. Com pernil, fica muito bom. E esse aqui é de joelho de porco, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o joelho de porco inteiro, passei ele na farinha, levei na panela, dourei ele de todos os lados e depois deixei ele cozinhando ali por mais ou menos umas 3 horas, assim,
com molho de tomate, salsão, cebola, cenoura, alho, basicamente isso. Deixei ele cozinhando ali esse tempo todo, tudo picado bem miudinho. Quando eu tiro ele de lá, o que eu faço? Eu pego esse molho, passo no liquidificador, volto a cozinhar ele, depois desfio esse joelho de porco todo e deixo ele cozinhando nesse molho mais tempo, até ficar um molho bem grosso. Eu peguei esse molho bem grosso, coloquei nessa peneirinha, deixei ele drenando e saiu esse recheio, que a gente vai usar agora também. Com a batata hoje, eu vou fazer bacalhau, tá? Você pode colocar, quem quiser pode colocar também um pouquinho de requeijão, fica gostoso também. Pode usar outros queijos, às vezes quer usar um queijo mais cremoso, quer usar um cream cheese, quer usar um requeijão de raspa, tudo fica muito gostoso, né? É só você ralar e chegar numa textura, são duas texturas legais para você fazer a massa recheada. Uma é aquela que você consegue fazer uma bolinha, tipo essa de abóbora, ó. Eu consigo pegar ela na mão e moldar uma bolinha. Então, essa é uma textura legal, tá? E a outra textura legal é aquela que eu consigo colocar num saco de confeitar, né, para facilitar o meu trabalho, e colocar as bolinhas, que é o que vai acontecer com a ricota. Então, eu vou finalizar esse recheio da ricota colocando porções iguais de queijo. Aí a gente mistura bem. Eu gosto muito, 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 muito de usar noz moscada nesses temperos de queijo, principalmente com o nosso queijo curado. Então eu vou colocar aqui noz moscada. E só, eu não vou colocar erva, nada disso, eu quero só o gosto do queijo aparecendo ali, tá? Depois eu posso fazer tanto um molho vegetariano, um molho só de tomate, vai ficar uma delícia, que é uma coisa mais clássica, mais tradicional, mas eu posso, por exemplo, colocar uma linguiça no meu molho de tomate, eu posso fazer ele com um pesto, né? Eu tenho várias possibilidades. Amanhã a gente vai fazer os molhos e a gente vai empratar isso aqui que a gente está fazendo hoje, tá? Aí vou passar para esse outro recheio aqui, então. Vamos fazer bacalhau. O bacalhau, eu comprei um lombo de bacalhau, dessalguei ele, refoguei ele com alho, só com alho. Eu não dessalguei muito porque eu gosto desse gosto do bacalhau quando ele prende na batata. Né? Então, na verdade, quando a gente misturar, ele vai temperar essa batata nossa, que até então está sem tempero, tá, gente? Está só cozida no leite, com um pouquinho de sal. E vou colocar cebolinha e salsinha nele. Então, esse é o nosso recheio de bacalhau. Ele tem que ficar bem cremosinho, gente, para não ficar aquele recheio duro quando você morde, sabe? Então aqui a gente tem bacalhau. A gente tem abóbora, que nesse caso não vou pôr parmesão, vou fazer só abóbora mesmo, que é inclusive um recheio que pode ser vegano, viu, gente? Igual eu falei na aula de ontem. Nem sempre a gente faz a massa com ovo, às vezes a gente faz com água. Ontem a gente fez com ovo, quem quiser fazer com água, é só usar a proporção do que a gente fala de ovo
tá? Por exemplo, ovo, cada um pesa em média 60 gramas, igual nós falamos, no ovo caipira, aí você vai olhar o tamanho dele, se é um pouco maior, se pede mais farinha, ou se eu tenho que colocar mais um pouco de ovo. A água, o bom é que você não erra, tá? A medida é aquela ali. Você vai colocar 60 gramas, tá? 60 ml. E colocando isso, você faz uma massa de farinha e água e você pode rechear de forma vegana também, sem problema nenhum. E vamos fazer um recheio que eu acho muito gostoso, que é... Fritei o bacon, os cubinhos de bacon, e passei ele levemente no mel, tá? Agora eu vou misturar ele com esse purezinho de batata, pra gente poder rechear uma massa colorida que eu fiz também. Falei com vocês ontem que a gente tinha essa possibilidade de fazer massas coloridas, né? Hoje eu fiz para vocês uma massa de beterraba, então a gente vai rechear ela também, vamos rechear no caso com o bacon, que eu acho que casa bem com esse adocicado da beterraba, né? A gente de vez em quando embola tudo, é porque essa coisa de câmera, gente, a gente não está muito acostumada não, a gente está acostumada com gente, né? Quando tem que falar para a câmera, a gente se embola toda. Parece fácil, mas não é não. Então, ó, bacon. Parmesão. E purê de batata. Vamos ralar um pouquinho de noz moscada. No de queijo. Eu acho noz moscada uma delícia. Mas isso, gente, estou explicando algumas bases. Depois, na hora que vocês forem fazer, vocês podem... O que a cabeça de vocês mandar, vocês vão testando, vão experimentando. É assim que a gente descobre coisas incríveis. A gente, às vezes, gosta muito de comer uma coisa, nunca imaginou, poxa, vou tentar fazer uma massa com isso, né? Pode tentar, porque no inusitado moram grandes descobertas aí dentro de casa. Na geladeira da nossa casa mora um mundo, gente. E aí, a gente tem vários formatos de pasta. Isso também é outra coisa muito, muito, muito legal, né? A gente vai ter desde forminhas assim, que eu acho um mimo, né, gente? Essas forminhas eu ganhei de presente. São forminhas antigas de fazer massa, com formatos diferentes, olha. Que gracinha. E eu vou mostrar para vocês. Hoje eu no mercado, não sei se vocês encontram ainda essas de ferro, nunca procurei. Mas eu sei que tem umas de plástico, né, que talvez possa ajudar também. Por quê? Porque quando você tem essas forminhas, olha o que você faz. Você pega a massa que você fez, coloca por cima da forminha. Aí você tem os espaços, ó. Tu. Certo? Você pega o seu recheio, por exemplo, nós vamos fazer com biquinho de confeitar. Ah, mas eu não tenho bico de confeitar na minha casa. Gente, dá pra fazer até com saquinho daqueles de porcionar. Você improvisa um biquinho de confeitar. Se não tiver, também não tem problema, gente. Você faz com uma colherinha. Com 2 colheres, você consegue pingar o recheio, né? Fazer o recheio. Vou precisar também de outra colher, gente. Achei que aqui tinha um monte de colher, mas é garfo. Se tiver outra colher... Será que alguém consegue pegar lá atrás? Então, com outra colher, você consegue pingar o recheio também, tá? Mas a gente vai fazer com o saquinho de confeitar. Nossa, toda hora ela some. Você corta o bico do tamanho que você quer. Se for um formato maior, se for uma forma maior, você precisa de um bico um pouquinho maior. Se for um formato menorzinho, tipo esse aqui, você vai precisar de um bico menorzinho, tá? Para caber aqui dentro, para você encher aqui dentro. Outra coisa muito importante, gente, é que o recheio nunca pode estar quente, tá? Você nunca pode, nem morno, isso atrapalha a massa.
estraga a sua massa. Então o recheio ele tem que estar sempre temperatura ambiente para um pouco mais frio. Muitas vezes a gente até coloca na geladeira para dar uma firmada. Sabe quando você às vezes faz um molho, você põe na geladeira, ele fica meio duro, depois quando você tira, aí ele vai voltando ao normal? Por quê? Porque essas gorduras vão solidificar quando elas vão na geladeira. Manteiga, não acontece isso? Quando você põe ela na geladeira, ela fica dura. Quando você tira ela da geladeira, ela fica molinha, né? Então é a mesma coisa. Manteiga, gordura, a banha de porco faz isso, o colágeno faz isso, né? Quando você cozinha ali frango, e aí você tira ele depois que ele ensopado, coloca na geladeira, ele não vai dar aquela gordura que fica toda firminha. Então isso ajuda na hora de fazer o recheio e ajuda, contribui, não ajuda, né? Faz com que ele fique mais suculento depois na hora que você for comer. Por quê? Porque você colocou ele mais sólido aqui dentro, né? Aí você recheou sua massa, você vai aquecer de novo sua massa. Aqueceu a massa, ela vai ficar toda molinha ali dentro de novo, tá? Ficou molinho, ficou suculento. E aí você vai ter um recheio mais, como é que eu posso dizer? Muito mais gostoso, né? Muito mais saboroso do que um recheio seco, tá? Então isso é outra coisa que a gente faz, resfriar o recheio, tá? Tá aí, frango caipira também é uma ótima para fazer recheio, com aquele molhinho que sobra ali. Às vezes o quiabo solta também aquelas bolinhas, aqueles pedacinhos, também é ótimo para rechear a massa, viu, gente? Pego o saco de confeitar e coloco o recheio que eu quero. Caso vou pôr o da ricota, tá? Só para vocês verem. Ó, eu vou na forminha e coloco o mesmo tanto, eu padronizo o tanto de recheio que eu coloco. Que é um pouco mais fácil de fazer com o bico de confeitar, ó. Montei os recheinhos, eu coloco sempre um pouquinho de água na borda para poder fechar melhor. Porque a minha massa está aqui fora, eu estou trabalhando ela vai ficando seca. Mas se eu quero que as duas partes se colem, né, para não abrir na panela, não ficar uma coisa feia, eu vou lá e coloco um pouquinho de água que eu vou fazer essa colinha. Então, sempre para fechar uma massa, eu uso essa colinha, tá? E aí, olha que legal. Eu pego a minha massa, eu dobro aqui em cima, eu firmo aqui, pego o meu rolo e faço o ravioli. Ó. Tá vendo? Aí ele mesmo já cortou, ó. Olha aqui. Aí eu vou destacando, com cuidado, sempre para não rasgar, né, gente? Lembrando que a massa é muito delicada. E aí eu tenho raviolis, ó. Ah, mas eu conheço isso de outro nome. Ah, mas a minha tia, que é italiana, ela chama de agnolotte. Ah, mas eu já ouvi falar... Gente, a Itália é assim mesmo. Cada lugar que você vai, eles vão dar um nome diferente. Às vezes muda muito pouca coisa. Às vezes muda um pedacinho do tamanho. O outro é mais gordinho, o outro é menorzinho, tá? Mas isso é da própria Itália. Cada região vai ter o seu nome para sua massa recheada. Por exemplo, o capelete, né? O capelete, que tem o formato de um chapéu, as pessoas também conhecem ele como ravioli, tortellini, tortelli, né? Então, ó, temos aqui raviolis de queijo.
Aí, mas eu não tenho esse negocinho aí. Como é que eu faço? Não tem problema. Você faz até com um copo, gente. É muito legal. Porque, por exemplo, imagina que isso é a boca de um copo, tá? Aí eu vou... E tenho duas possibilidades aqui também. Eu posso... Geralmente eu gosto de marcar quando eu vou fazer uma massa que dobra, que é para eu saber o espaço que eu tenho para poder ocupar, ó. Tá vendo? Aqui, tá? Espelhado. Aí eu vou rechear. Vamos lá. Pego o meu saquinho de confeitar. Recheio. Passo a minha aguinha. Que vira uma cola. Ontem a gente falou também sobre o tempo de abrir a massa, gente. Aí, um colega que assistiu a aula veio me perguntar assim, Ju, mas eu um dia fui fazer uma massa e você falou que pode deixar de um dia para o outro, eu fui deixar, ela ficou cheia de pontinho preto, ela escureceu. Por quê? Gente, a massa do ovo caipira, principalmente, ela é muito mais frágil, isso depende da temperatura, tá? Se a gente deixa ela um pouquinho de tempo a mais fora da geladeira ou num ambiente quente, como está hoje, por exemplo, nesses dias de calor, o ovo ele vai oxidando e vai escurecendo, tá? Então, quando está muito calor, recomendo que faça logo a massa, faça no mesmo dia, uns 20 minutos depois. Essa massa a gente fez hoje, mais ou menos na hora do almoço, tá? E ela tá super bem ainda aí. Ó, fechei, tá? Eu tomo muito cuidado para tirar o ar que está aqui dentro, viu, gente? Porque esse ar depois ele pode me atrapalhar. Ele pode abrir a massa, ele vai deixar a massa com um aspecto feio. Então eu tomo muito cuidado para tirar esse ar. Aí eu venho com o meu cortador, que pode ser o meu copo, tá? Pode ser uma xícara. Eu posso ver em casa o que eu tenho aqui que dá para cortar uma massa. Vou lá, corto ela. E tenho aqui uma massa. Mas eu não estou segura de deixá-la assim, pode ser que ela abra, quero fazer alguma coisa. Você pode pegar um garfinho e fazer igual eu faço com um pastelzinho também, tá tudo bem, gente. Vai lá e ó, né? Tchu. Faz a bordinha dele. Fica um charmezinho. Fica lá bem bonitinho. E aí você pode fazer de vários tamanhos. Você pode fazer do tamanho de uma xicrinha de café. Olha que fofo, que mimo. Bem delicadinho, pequenininho. E pode fazer do tamanho da maior xícara que você tiver. Uma xícara daquela de caldo. E fazer um raviolão. E aí você pode rechear ele de repente, né? Igual a gente fez aqui com o joelho de porco. Você pode colocar ali um desfiado de galinha caipira. Deixar ele drenar bastante. E colocar a gema mole dentro. Vocês já viram isso? Coloca a gema inteira ali, né? E depois cozinha aquele ravioli com uma gema inteira ali dentro. Então, assim, é muito mágico, assim, um mundo de possibilidades. São várias coisas que você pode fazer para surpreender na sua casa, surpreender as pessoas, né? Aqui, mais um modelinho do nosso de queijo. Agora, essas aparas aqui, gente, se a gente estivesse em casa e tal, a gente vai usando tudo, porque a massa a gente não joga nada fora, né? A gente pode cortar isso aqui, ó. Lembra do varalzinho que eu trouxe ontem? Colocar lá e fazer uns tagliatelle. Na Itália, eles chamam de maltagliati, o que sobra da massa, né? Porque eles, na verdade, não vão jogar nada da massa fora. Então, eles vão deixando esses pedacinhos todos separados aqui para fazer sopa, para fazer uma sopa, para fazer um molhinho, e eles chamam isso tudo de maltagliati. Os pedaços que podem ser aproveitados para fazer alguns outros tipos de massa mesmo, né? Por exemplo, eu adoro fazer tortellini. Inclusive com os menores pedaços, eu adoro fazer tortellini. Na escola que eu fui fazer o curso de massa, a Alessandra, que era a maestra, tinha uma escola de tortellini e ela vendia o tortellini, né? E aí ela botava a gente, claro, para fazer os tortellini que ela ia vender, né? E a gente ficava ali o dia inteiro, durante meses, fazendo tortellini. E a gente ficava brigando para ver quem fazia o menor tortellini. Porque é tipo um origami.
é muito legal. Você pega o pedacinho de massa bem pequenininho e aí você tem que ter um recheio que seja compatível com o seu pedacinho de massa bem pequenininho. Você coloca o recheio, molha a pontinha, fecha o teu tortellini. Essa massa está começando a secar, mas a gente vai conseguir fazer. Fechou o tortellini, empina a bundinha dele e fecha. Ah, gente, olha isso. Isso é a coisa mais linda do mundo. Olha. E é por isso que eu escolhi fazer tortellini no festim desse ano também. Porque tem uma memória muito afetiva com esse tipo de massa. Eu acho muito carinhoso você preparar a massa para alguém, né? E acho muito importante isso, porque a gente está pegando aqui ingredientes muito simples, né? A gente está falando de abóbora, de farinha, de ovo, batata, né? Queijo, para conseguir alimentar as pessoas de uma forma muito surpreendente, muito carinhosa, muito delicada, né? Eu acho isso tudo muito bonitinho, muito importante, assim. Então, tortellini. E o tortellini é o quê? Lembra que eu falei do capelete? Que tem o formato de um chapéu, eles falam, né? Na verdade, o tortellini é o filhote do capelete. Ele é um capelete pequenininho, bem pequenininho. Então, agora a gente vai fazer capelete. Essa massa já está começando a secar um pouquinho. O tempo está... Aqui dentro tem câmera ligada, tem luz, gente. Então, acaba que ela vai perdendo muita umidade. E vai ficando um pouco difícil da gente trabalhar. Mas os meninos estão abrindo outros ali para a gente já começar a mexer em outros. Esses aqui eu fiz mais cedo, ó, é para mostrar como que faz o penne, né? Se você quiser fazer penne em casa, a gente tem isso aqui, que eu trouxe da Itália. Ó, isso aqui, na verdade, eles usam para várias coisas. Eles usam desse tipo de instrumento para fazer espaguete, né? Que eles chamam espaguete alla guitarra, que é o quê? Abre a massa aqui, passa o rolo bem forte, de forma que essas ranhuras aqui cortem a massa. E aí os fiozinhos vão ficar aqui no meio e você tira os fiozinhos depois, né? Hoje, dando aquele cilindrinho mesmo simples que eu trouxe aqui, eles já têm o cilindro que corta também o espaguete. Então, a gente não usa isso tanto para fazer isso, mas a gente usa para fazer ranhuras, né? O que são ranhuras? Essas superfícies aqui, ó. Se você observar aqui, você vai ver, né? Igual quando a gente compra massa no supermercado mesmo, né? O penne, que chama penne rigati, né? Que ele tem essas listrinhas. Para que serve essa listrinha? Só para fechar ele? Não. Toda forma de aumentar a superfície de contato da massa aumenta a absorção de molho dela. Então, faz com que ela fique mais saborosa, tá? E o penne, ele é feito aqui, ó. E como ele é feito? Assim, ó. A massa tá seca, mas vamos ver se a gente consegue fazer. Isso aqui é uma carretilha daquela que a gente usa para cortar pastel, tá, gente? Ó, pizza, né? Pode usar, dá na mesma. Você não tem essa carretilha e tal. Não precisa para fazer massa, gente. Você pode fazer com a faca, dá certo também. Pode cortar com a faca, tá? E aí, a gente vai fazer quadradinhos. Tá? E aí, desses quadradinhos, para fazer o penne, olha como que a gente faz, que legal. Esse instrumentozinho vem com esse aqui, é um conjunto. E aí, a gente enrola ele aqui. Molha, para poder fechar. Enrola e pressiona aqui, ó. Tá? Depois você puxa e tá o penne. Aí você pode fazer também um rigatone, que é esse formato aqui, ó. Mais redondinho, tá vendo?
Pode fazer um longo, né? Ah, quero testar uma coisa diferente. Você pode fazer tipo um canudo grande e ver de qual é, né? Pode rechear ele, pode tudo. Pode ir testando, fazendo. Então agora vamos fazer capelete. Ah, outra coisa legal. Farfalle. Quero fazer uma salada de pasta fresca, né? Quero fazer a minha massa para fazer salada. Aí você pode fazer sua salada. Fez o quadradinho, vem aqui, puxa aqui. Vou pegar uma massa mais fresquinha para ela ficar mais bonitinha. Aí você faz um farfalle. Olha que lindo. Por isso que eu falo, massa é uma coisa gostosa de se fazer junto também, né? Quando você tem outras pessoas juntas na cozinha. Criança, seus pais, seu namorado. É tão legal, é tão gostoso a gente dividir essas coisas. Um tem uma ideia, o outro tem outra, e todo mundo fazendo junto, né? Eu acho um barato. Então, vou terminar de fazer esses farfalhos, só para a gente aproveitar essa massa toda. O farfalho a gente não precisa colar, é só deixar ele secar assim, tá? Se você quiser ele com a bordinha do lado de fora, que faz aquele frufruzinho, é só você usar essa carretilha de pastel, tá? Que corta assim, ó. Aí você corta a beiradinha dele de um lado, do outro. Tira aqui. E ó. Farfalho. Vou deixar eles ali atrás. E aí a gente vai pegar o capelete. Abandonar um pouco essa massa aqui, porque ela já começou a ficar meio dura, porque a gente fica conversando, batendo papo. Então eu vou abandonar ela. Na verdade, a gente não perde massa, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos cortar ela para fazer uma lasanha, né? Que aí amanhã a gente aproveita e monta uma lasanha também. Olha que delícia. Uma lasanha de taioba, quem sabe a gente não acha taioba, hein? Então, ó, eu vou definir um tamanho para minha massa. E corto as folhas da minha lasanha. Vamos pegar essa massa que está mais fresquinha, para a gente conseguir trabalhar melhor. Camila, você pode pôr um plastiquinho ali para mim? Então, ó, agora a gente vai fazer capelete. O capelete é muito legal de fazer. É uma massa muito bonita, né? Eu acho que é uma massa que ela é gostosa de ver, ela é gostosa de colocar no molho. Acho que ela tem uma apresentação muito legal. Então, a gente vai fazer agora capelete. Vamos fazer o capelete de bacalhau, tá? Para fazer o capelete, eu posso fazer ele quadrado ou redondo, tá? Eu vou cortar com um arozinho. Ah, mas eu não tenho aro. Não tem problema, tá? Você pode cortar com a carretilha ou com a faca, tá? Tanto faz. Então, ó, vou cortar alguns aqui. Eu acho esse tamanho um bom tamanho para o capelete, mas pode fazer maior também. O capelete não fica legal muito grande. Eu não gosto dele muito grande assim, desse tamanho, tá? Por quê? Porque ele tem uma ponta, vocês vão ver, ele vai ficar com uma ponta. E quando ele fica com uma ponta, se essa ponta for muito grande, vai ficar muita massa. A gente vai ter um pouco de dificuldade para cozinhar ela. Ó, não tenho sacapoche, vou colocar com a colher, tá? Coloca
recheio de forma que ele fique gordinho, gente. A pessoa tem que morder recheio também. Então a gente vai fazer ele bem gordinho, ó. Chegou ele pro meio. Molho a minha bordinha. Para eu poder fechar. Eu primeiro coloco, achando que eu recheei até demais, olha, exagerei. Ó, que louca, pus o bacalhau no bacon. Vou tirar um pouquinho. O que está acontecendo? A gente está aqui no calor, gente, da luz. Então ele acaba perdendo um pouco da textura. Por isso que eu falei, é bom a gente pôr na geladeira um pouquinho, tá? Porque aí ele firma mais o nosso recheio. E a gente consegue fazer as bolinhas de forma que ele só vá derreter assim, ficar cremoso na hora que ele voltar para o calor depois, tá? Então, ó. Vou lá. Fecha a minha bordinha. E aí, eu faço esse movimento com ele. Empurro essa barriguinha para cima, tá? Dou a volta aqui embaixo e fecho, tá? Ele fica gordinho assim pra cima, ó. Que é o recheio dele. Sem ter tanta massa aqui, ó. Vazia, tá? Ele é quase todo recheado, tá vendo? Vamos fazer mais um. É mesmo, é quase um origami, né, gente? Esse vai ser um bacalhau com bacon. Vou tirar o bacon. Pega um pouquinho de recheio. Vou pôr nesse e nesse a gente faz esses dois de bacalhau. E eu vou ensinar outro jeito de fazer capelete. Põe recheio. Põe recheio. Vou mostrar no sacapote também como que fica bem mais fácil da gente trabalhar, inclusive porcionar assim. E aí serve aquilo de cortar o saquinho em casa mesmo, tá tudo bem. Então põe recheio. O legal é você, depois que entender o tamanho, né, de capelete que você está fazendo, a maior quantidade de recheio que você conseguir colocar, mais legal ele fica, viu? Ó, tá vendo que ele já está ficando bem molinho por causa do calor daqui, ó? Ele começa a grudar na minha mão. O recheio ele não pode grudar na mão da gente. Fecha a pontinha primeiro. Empurro essa parte de recheio que ficou aqui para dentro. Fecha a lateral. Esse que sobrou, tiro. Vou de cá. Fecha a lateral. O que sobrou, eu tiro. E aí, ó, empurra a bundinha para cima e fecha embaixo. Ele vai ficar tipo um travesseirinho, olha. Tá vendo? O ideal é que o recheio não espalhe assim, para você ter certeza que ele não vai abrir depois, tá? Mais um, só pra gente finalizar esse capelete. Gente, vocês vão me falando há quanto tempo eu tô falando, porque se deixar eu vou indo, você sabe, né? Falando.
Faço o jantar, começo a fazer o almoço de manhã. Ó. Tiro o excesso. Esse, na verdade, eu tenho certeza que ele só deu essa vazada porque ele tá molinho, tá? Porque se ele tivesse mais firminho, a gente conseguia finalizar ele sem vazar. Vamos tirar essa parte para não abrir. Vou empurrar aqui. Tirar um pouquinho. Empurra para cima. Quando eu termino de fazer, sempre eu coloco um pouco de farinha, tá, gente? Que é para ele ficar sequinho, para eu deixar ele secando ali atrás. Que depois disso a gente... O que a gente faz com essa massa fresca? Como que eu conservo ela melhor? Eu preciso secar ela muito bem, lembrando, gente, que ela é o produto dessa massa aqui que a gente já fez. Se essa massa aqui não segura, se quando eu coloco ela na geladeira ela vai ficar cheia de pontinha, essa massa aqui não vai ser diferente se eu não conseguir secar ela muito bem. Então pode pôr um ventilador, pode pôr ela na peneira, ou então, que é o que eu recomendo, coloca uma água para ferver, tá? E aí depois que a massa estiver pronta, que você tiver jogado a farinha nela, que essa água estiver fervendo, você joga ela lá, tira ela e joga numa vasilhinha com gelo. Tá? Quando você der esse choque térmico nela, ela vai segurar mais tempo na geladeira, tá bom? Depois você pode até congelar ela. Vamos fazer agora uma massa de beterraba para dar tempo? Olha que coisa mais linda essa massa de beterraba. Essa massa de beterraba a gente faz substituindo o ovo por um purê de beterraba, tá? Então, eu cozinho beterraba, coloco ela no liquidificador ou no processador, tá? E meço, e vou pedir, medir não, pesar, né? Os 60 gramas de ovo de beterraba. Então, para fazer 300 gramas de massa, que é isso que a gente... aqui a gente tem 300 gramas de massa, viu, gente? Ó, para vocês terem ideia da quantidade, tá? Foram 300 gramas de farinha, tá? Para fazer essa massa toda aqui, ó. Por isso que eu falo com vocês, não começa fazendo meio quilo de massa e acha que vai dar conta, porque não vai. É muita coisa para você amassar de uma vez. Então, 300 gramas dá uma quantidade bem boa de massa, ó. Você pega e substitui o ovo, então, por esse purê de beterraba, tá? A beterraba cozida, passa no processador com um pingo de água só. Não põe muita água. Só para ela conseguir homogeneizar ali. E aí você substitui o ovo por isso, tá? Esse redondo fica lindo com esse. Beterraba, eu gosto de rechear com duas coisas. Eu gosto de rechear com carne, acho que fica uma delícia. E a batata com bacon também acho que fica uma delícia. Esse bacon, ele é só glaceado assim rapidinho, passado rapidinho assim no mel. Aí olha só, a gente vai fechar ele, fazer mais um tipo, que é de capelete, que é esse aqui, ó. Fecha aqui. Igual um pastel, tá? E depois, junto ele aqui, ó. Faço tipo uma tacinha ao avesso. Olha que coisa mais fofa, gente. Isso é muito legal. E tem bastante recheio, que eu acho que é a coisa mais bacana da massa. Quando ela tá cheia de recheio, depois ainda coloca ela no molho, fica aquela coisa bem suculenta, assim. Então, ó.
Vou fazer alguns desses de batata. Tô exagerando, né? Tudo bem que tem bastante recheio, mas... Fecho. Então, ó, fecho igual um pastelzinho. Sobrar de recheio, eu tiro. E junto a pontinha dele, ó. Olhando de baixo, ele fica assim, com essa bundinha arrebitada. Aí eu viro ele, ele fica parecendo um copinho, ó. Olha que coisa mais fofa. É lindo. Eu posso fazer ele desse jeito. Um pouco de farinha para ele segurar. Ou posso fazer, agora eu vou fazer com o joelho de porco. Posso fazer? Vou fazer ele maior. E vou fechar ele no outro sentido. Olha aqui a textura, como é que fica legal, tá vendo? Quando você bate e drena o molho. E o joelho é uma carne que tem bastante gordura, né? Então a gordura dela fica aqui bem impregnada. Eu tiro a pele, viu, gente? Eu não bato a pele, não. A pele foi separada. É só a carne mesmo. Olha a beirada. Fecho ele e vou fazer igual eu estava fazendo aquele capelete. Ó, sempre que eu fecho, gente, eu tomo cuidado para tirar o ar, tá? Para ele não me atrapalhar depois, ó. Tirei o ar. Só que dessa vez eu não vou fechar daquele jeito, eu vou fechar assim, ó. Empurrando a barriguinha dele para cima e juntando as duas pontas aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença. É o mesmo corte, só mudei o jeito de fechar ele e tem o outro laço. Não tem problema se você colocar muita farinha nessa hora, gente. A farinha eu coloco para absorver essa umidade e ele secar mais rápido. Quando a gente jogar ele na água para cozinhar, essa farinha vai toda embora, tá? Então, olha aqui. Os mesmos cortes, tá? Vou fazer um sem farinha para vocês poderem visualizar. E aí a gente vai encerrando a aula de hoje. Amanhã a gente vem com os molhos e finaliza esses pratos. Ó, recheei. Fiz o pastelzinho, tirando bastante o ar, tá? Empurro a barriguinha dele para cima e fecho aqui. Aqui, ó, agora vocês conseguem visualizar. Opa, grudou no meu dedo. Ó. O mesmo corte e dois formatos completamente diferentes. Bom, acho que o meu tempo já deu por hoje. Amanhã a gente continua, nós vamos falar um pouquinho de molho, ver essas massas no molho, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente branqueia as massas. E o melhor de tudo é que depois a gente come, né? Porque cozinhar é uma coisa muito massa, gente. Um beijo para vocês.